Dia Selvagens! Estamos aqui, dessa vez tirando da gaveta um episódio que a gente tem vontade de fazer, tem, não sei, uns bons anos aí. Eu sou a Hades e sim, eu tô falando sobre fantasia medieval nesse canal, isso é esquisito. Eu tô acompanhada por ele. Aqui é o Nando Alves, a gente vai gravar pra ver o que acontece. E também pelo nosso convidado especial de hoje. Fala galera, aqui é o Hayako, eu sou um grande entusiasta de jogos PBTA e hoje vou dar uma palhinha, né, que o pessoal me chamou pra falar sobre eles, os jogos que podem casar legal com Savage Worlds. Então a premissa do episódio de hoje, a gente sentar e analisar o que tem de interessante no Dungeon World e uma palhinha sobre o PBTA no geral, mas focando no Dungeon World, e o que a gente pode educadamente sequestrar do sistema alheio para tornar as nossas experiências nas mesas de Savage Worlds mais interessantes. Porque eu já disse mais de uma vez, é o que eu faço quando eu jogo outros jogos. Eu vou lá para ter ideias para roubar para as minhas mesas de Savage, né? E a gente convidou o Hayako para participar, porque da mesma forma como sempre que alguém me pede uma sugestão do que jogar, eu vou sugerir Savage Worlds. Sempre que alguém pede uma sugestão do que jogar, o Hayako vai sugerir o PBTA. Só tem esse caminho. Então eu vou puxar o Nando rapidinho, que a ideia da pauta basicamente foi dele. Ele vai apresentar pra gente por cima o que a gente vai causar aqui hoje. Então a música vai subir, a música vai descer, e aí o Nando vai dar uma palhinha do que a gente vai aprontar aqui hoje, até porque quem trouxe o PBTA e o Dungeon World pra mesa nessa pauta foi ele. Então vamos lá. Então, já que a Hades jogou essa batata pra mim, mas é verdade, eu chamei essa pauta aqui porque acho que vez ou outra no cast eu acabo trazendo o Dungeon World pra dar algum exemplo, né? A gente teve aquele episódio que a gente falou sobre a função dos narradores e mestres em cada sistema. Também o Dungeon World veio como uma possibilidade. Ele é o meu quase sistema de RPG favorito, né? Por alguns pontos, vamos dizer assim. Eu achei... Quando eu li o Dungeon World, eu não lembro exatamente quando ele foi lançado, mas olhando o livro aqui... Inclusive, meu nome tá no livro. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já contei pra vocês. Você também descobriu recentemente, mas tudo bem? Não, foi um amigo meu que falou, mas por que teu nome tá no livro? Eu falei, meu nome tá no livro? Eu fui olhar, tava lá no livro, nos agradecimentos. Eu ajudei com vários piolhos na época e tal. Então, a publicação dele é de 2013, é o mesmo ano que saiu o Savage Worlds, né? Então eu tava saindo do D&D 4 e conheci o Savage Worlds, na verdade, enquanto jogava D&D 4, na verdade tava com uma campanha bem longa. E também conheci o Dungeon World. Então foram dois paradigmas muito diferentes. Vamos dizer assim, que o paradigma do Savage World foi um paradigma nas mecânicas, e o Dungeon World foi um paradigma de estilo de jogo, vamos dizer assim, do fluxo de jogo. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é, primeiro, apresentar rapidamente, né, o que é o Dungeon World para quem não conhece, meio que trazendo algumas características importantes dele, e depois a gente vai falar disso, de como importar certos aspectos dele, desde esses paradigmas até as mecânicas, a criação de aventuras e criação de mundos, pro Savage World ou por qualquer outro sistema que você acha interessante. E aí eu acho que a primeira coisa é, aproveitando o nosso convidado, né, o que é que poderia dizer que o que mais, vamos dizer assim, o que mais destaca enquanto sistema o Dungeon World, principalmente para quem não conhece nada de Dungeon World ou PBTA? Eu vou fazer primeiro uma rápida retrospectiva, porque você falou que veio do D&D 4, né? Eu cheguei no Dungeon World, que foi o primeiro PBTA que eu conheci, na verdade do D&D 5ª edição, né? Eu fiquei uns bons anos sem conseguir jogar, parei de jogar, voltei pra jogar porque o D&D 5ª edição tava voltando, era o jogo que eu sempre joguei, praticamente a vida inteira. Só que ainda assim eu percebi as coisas que eu tinha percebido antigamente que me fez parar de jogar. Eu achava um sistema engessado. E aí sempre tem aquelas pessoas que querem consertar o D&D. E aí eu fiquei procurando dicas na internet, né? Exatamente, regras caseiras na internet, nos Reddit. Aí tinha um cara que eu seguia, que ele dava dicas de mestrar, e ele trouxe um negócio do Dungeon World. Eu falei, que é isso? Que jogo é esse? Cara, quando eu peguei pra ver as coisas que o tal do Dungeon World propunha, eu falei, caraca, esse jogo foi feito pra mim, perfeito pra mim. Eu larguei de mão o D&D e mergulhei de cabeça no Dungeon World.
Eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo ele me causou um incômodo positivo, sabe? Tipo, porque ele é um livro difícil. Vamos dizer assim, tu lê ele, não é que ele é um livro difícil, mas tu lê, vindo do paradigma do D&D, tu acha um negócio assim, meu Deus, como é isso? Como é que eu vou narrar isso? Tem essas palavras-chave aqui, palavra-chave e tal, que eu tenho que ir atrás. Mas é um negócio que me instigou muito, mas eu me sentia meio assim, impotente, assim, meio incapaz assim, de pensar, será que eu dou conta de fazer desse jeito? E vou te falar que a primeira vez que eu narrei foi um desastre. A primeira e a segunda vez foi um desastre. Normal quando a gente pega um sistema diferente, normal. Não, mas não com o Dungeon, como foi com o Dungeon World. Porque eu acho que eu nunca tive uma sessão tão desastrada quanto essa. Eu acho que do meu lado, eu não sei se os jogadores perceberam. Porque eu importei, eu queria jogar Dungeon World, mas com estilo, com paradigma do D&D. E aí isso foi um desastre, porque eu já tinha definido tudo, eu já tava... Então o sistema luta contra isso, né? O sistema, na verdade, ele te obriga a não ter nada muito preparado, ter só linhas gerais. O sistema te obriga a não pesar a mão, mas largar de mão. E tu fica, porra, peraí, como é que faz isso? Então ele foi, pra mim, isso. Essa quebra de paradigma, de pensar de forma completamente diferente, até a relação narrador-jogadores, sabe? Isso já me incomodava de uma certa forma, mas ele, pra mim, eu acho que foi o que institucionalizou. Olha, você não é obrigado a ser um semideus pra narrar. Você pode perguntar pros seus colegas, eles podem contribuir com a narrativa para além dos personagens dele. Acho que esse foi o principal ensinamento para mim. Você pode sentar só com uma ideia, só com 13% de um plano, como a Hades faz. 12. E você pode sentar só com 12% de um plano e jogar um negócio divertido, porque o que você não souber, você pode jogar pro jogador de volta. Cara, esse para mim foi o maior... E é muito divertido. Mas esse foi a maior mudança de paradigma pra mim. E é muito divertido. Sim, tem muita coisa que é muito diferente da dinâmica do D&D e jogos mais antigos. Causa um estranhamento e causa um choque mesmo. Eu acho engraçado que, pra variar, eu sou o contraponto que veio do mundo das trevas, né? E não elogiando o mundo das trevas. Mas eu já tinha muito essa noção, não da narrativa compartilhada. Isso pra mim foi meio que um choque também. Mas dessa questão de, assim, de criar as coisas em cima do que os jogadores estão me dando. Porque a minha experiência narrando o Mundo das Trevas sempre foi assim. Eu nunca criei um plot, nada assim. Era sempre muito uma questão de eu vou, tipo, criar o cenário e a história vai acontecer a depender de como os jogadores interagem com esse cenário que existe. Então, eu sempre narrei de uma forma mais reativa nesse sentido. Não que necessariamente isso seja um ensinamento do Mundo das Trevas, mas aí, se vocês quiserem, vocês voltam lá nos 2 episódios sobre o papel do narrador em sistemas antigos e sistemas novos. Sejam nossos convidados, porque são ótimos episódios. Mas eu já tinha essa diferença de paradigma. Então, eu não tive esse choque tão grande com o Dungeon World. Ele só me fez abraçar os PBTAs como um todo, né? Porque o Dungeon World, em particular, eu nunca narrei. Cheguei a jogar uma one-shot nele só, mas também não me aprofundei muito. Mas os PBTAs, eles me ajudaram muito a abraçar essa noção de que eu já tinha de narre com 12% de um plano, você não vai se decepcionar. Porque na verdade o que eu acho diferente dos jogos de narrativa compartilhada que eu conheci até então, o Dungeon World diz assim, as regras são importantes e você não pode deixar de segui-las. Então ele amarra essa forma de narrar em regras muito consistentes, assim. Então eu acho que isso foi o diferencial pra mim, porque eu gosto de regras consistentes, eu gosto de regras que me ajudam. Eu sou contra a ideia de que a interpretação de um lado é regra do outro. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. Então eu acho que ele consegue fazer isso mais do que alguns sistemas narrativistas que eu via antes, que era muito mais, vamos dizer assim, on the fly, né? Tipo, tu podia fazer meio que só como uma conversa, sem ter uma mecânica que te ajudasse muito. Esse ponto é muito interessante, porque realmente, né, o Dungeon World, jogos PBTA, não são os primeiros jogos narrativos de toda a história dos RPGs. Só que esse ponto que você falou é muito interessante, porque ele realmente, né, as regras foram criadas de um jeito em que a mecânica empurra a narrativa e a narrativa empurra a mecânica. Elas não colidem, elas não... agora é meu momento. Não, agora é o momento das regras, agora é o momento da história, da narrativa que não rola dado. Não, você está sempre ativando as regras e ao mesmo tempo você está sempre criando, né, construindo a narrativa, né?
Eu acho que esse é o grande choque para muitas pessoas, porque quando você se acostuma, parece ser muito simples e leve, mas vindo de outros sistemas, né, independente do quão intrincado ou complexo cara, parece que alguém puxou seu tapete. Tu tipo, oi, o que aconteceu? Eu tô vendo tudo de cabeça para baixo. É tão interessante essa coisa que você falou de vídeo ou sistema, né? Você falou D&D 4ª edição pro Dungeon World, apesar de ser uma fantasia medieval, mas é uma dinâmica tão diferente que o pessoal os entusiastas, né, os fãs do jogo, quando ele foi lançado lá, quase 10 anos atrás, eles tiveram que lançar o guia para as pessoas, ou seja, uma espécie de adaptador, sabe? Uma espécie de Benjamin, adaptador, aquele Tzinho da tomada para você fazer encaixar uma coisa na outra. Foi necessário, porque era realmente uma mudança muito grande, uma dinâmica completamente diferente de jogos mais antigos. Não, eu vou dar um exemplo que aconteceu na mesa, que foi um desastre que eu tô falando, porque eu tinha feito uma aventura que os personagens entram num covil... Enfim, é o básico, né? Eles entram numa montanha que é uma caverna que tem um covil dos goblins. E eu tinha decidido que o covil ia ter, sei lá, 6 goblins lá naquela sala, ali perto. E eu tava decidido, eram 6 goblins. Aí eles estavam enfrentando os goblins, de repente, um deles tira um 6 ou menos, e gerou um movimento que a única coisa que eu conseguia pensar era, cara, dar de cara com outro Goblin, mas eu não me permitia. Tá entendendo? Sim, totalmente. A única coisa que vinha na minha cabeça é, cara, tinha um outro Goblin aqui que ninguém tinha visto. Mas como eu já tinha decidido que eram 6 Goblins, não podia ter 7. Então, sabe, ficou um negócio que... coisa que não fazia sentido. Sim, você mesmo se amarrou. E você puxou uma coisa muito interessante, também mestres, né, que estão chegando agora, né, guias de jogo, anfitrião, companheiro, narrador, fica meio sem entender, fica pisando em ovos do tipo, tô quebrando o sistema, tô fazendo certo, eu tenho abertura pra fazer essas coisinhas diferentes. Você falou do 6-, né, pra quem não conhece Dungeon World, os jogos de BTA, o 6-, né, joga 2 dados e 6, tomam com modificadores, se você tirar 6 ou menos é considerado uma falha. Mas nesse tipo de jogo, não é uma falha que vai encerrar a ação do personagem. É um convite pro mestre trazer alguma coisa de interessante, ao mesmo tempo uma nova ameaça, algo que deixa ainda a cena mais tensa para a mesa, né, para o que está acontecendo. Então ele falou, acabou o seu turno, você tentou, não conseguiu, ficar aí sentadinho esperando rodar todo mundo. No Dungeon World não tem isso, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? O trabalho do mestre é como se ele fosse um operador de holofote, né, num filme ou então numa peça de teatro. Ele ficar jogando esse holofote nas pessoas, né? Agora você, aconteceu isso, fulano, aconteceu isso do seu lado, o que você vai fazer? Né? O outro lado tá do outro lado da sala. Cara, você tá do outro lado da sala do que tá acontecendo ali, mas você percebeu que tal coisa está para acontecer. Né? Então isso é muito interessante porque o 6-, ele ainda assim é um convite para os jogadores agirem. Ele não é, acabou seu turno e te vira aí, fica chupando o dedo durante, sei lá, 5 minutos. Sim. Os PBTAs, eles têm aquela coisa do fail forward, né? Ele não... A falha, ela não te atravanca ela é uma falha, ela tem consequências, mas ela não te atravanca, ela não te impede de continuar a narrativa. Ela não é um beco sem saída, essa é a expressão que eles usam. Exato, tanto que os PBTAs, pelo menos os que eu conheço, os que eu joguei, eles trazem inclusive a questão de que você ganha XP na falha, que é pra você aprender com os teus erros. Exatamente, você aprende com os seus erros, né? Eu traduzi um jogo, né, pra editora Retropunk, que ele é completamente inspirado nos jogos PBTA, né? Mas ele, essencialmente, as regras, né, o funcionamento não é PBTA, que é o Retropunk, né? Um jogo retrofuturista, cyberpunk e tal. Eu traduzi esse termo, né, que o autor também usou, o fail forward, como falha motriz, né, o que vocês falaram. Não é um beco sem saída. Não fechou uma porta na sua cara. Não. É um convite para você estava num corredor e, de repente, você foi abrir outro corredor ao seu lado. Ou seja, você não cortaram a sua vez, não cortaram a sua ação. É um convite para você prestar atenção em outra coisa que aconteceu na cena. Obviamente, é uma consequência, é algo mais tenso, é algo mais perigoso, né? É um novo foco de atenção que os personagens têm que ter. Mas olha só, eu acho que para quem tá ouvindo e não tá entendendo, porque não conhece... a gente não deu a apresentação do sistema, seria importante. Eu acho que a principal, vamos dizer, uma das coisas que mais destaca é que o sistema funciona com essa ideia do diálogo, né? Então, na verdade, não existe uma separação entre qualquer situação no jogo com o combate, por exemplo. Então, o que acontece?
todo momento o jogo funciona na forma de um diálogo, que geralmente começa com o narrador, a narradora falando, apresentando, dando uma descrição, apresentando uma situação, e perguntando para os jogadores, o que é que vocês fazem? Aí os jogadores falam o que vão fazer, e aí o narrador vem e apresenta as consequências daquela ação e pergunta de novo, diante dessas consequências, você vai fazer o quê? Aí pode passar para um outro jogador, enfim, assim, fica nesse vai e volta, né? Só que nesse vai e volta, pode ser que em alguma ação que você faça, e esse que é o ponto, você sempre tem que fazer a ação dentro da narrativa. Então eu vou falar assim, minha ação eu vou partir para cima do chefe dos bandidos com a minha espada. Aí a narradora fala assim, ok, você vai partir, então isso desencadeia um movimento. Então o movimento é como chama, vamos dizer assim, a parte mecânica da narrativa. Os movimentos, a narrativa desencadeia esses movimentos. E aí o movimento pode ter ou não uma rolagem de dados. Geralmente tem, mas tem movimentos que não tem dados. E aí o que acontece? Quando esse movimento tem alguma rolagem para fazer, é feito com 2d6 mais um bônus. Um bônus que vai geralmente de 0 a mais 3, mais ou menos. Mais 3 é muito forte, muito grande. E aí qual é a métrica, vamos dizer assim, quando você rola dado, geralmente? Se você tirar 10 ou mais, somando esses bônus, 2d6 mais o bônus, você é bem sucedido com poucos problemas, como diz o livro. Então, acontece aquilo. É como se você toma controle da narrativa nesse momento. Se você tirar um 10 ou mais em algum movimento, significa, olha, vai acontecer da forma que você queria. Com quase nenhum problema. Então, meio que você tá no spotlight, inclusive, determinando as verdades ali. Com 7 a 9, naquele resultado, você foi bem sucedido, você conseguiu o que você queria, mas alguma complicação acontece. Tem algum problema aí que quem tá narrando vai te propor. Então é meio que você divide a cena, você divide a direção, né, da cena. Então você faz o que você quer, mas tem algum custo, alguma coisa acontece que você não estava pensando. E se você tirar 6 ou menos, quem tá narrando é que diz o que acontece, completamente. Então você entregou. Então você fez aquela ação, aí você desencadeou o movimento, aí você rolou o dado. O dado determinou, com 6 ou menos, que quem tá narrando que vai dizer o que acontece. E geralmente é algo negativo. Essa é a chamada falha, entre aspas. E eu acho que esse paradigma de falha é o melhor de todos, porque a falha não necessariamente está ligado ao que você estava fazendo. Mas, na verdade, a falha, entre aspas, indica que algo ruim aconteceu. Que pode ou não ter a ver com o que você estava fazendo. Então, o fato de você ter ido atacar o chefe dos bandidos, você tirou um 6 ou menos, não quer dizer que necessariamente que você simplesmente errou o ataque. Ou que ele mesmo se defendeu. Mas o 6 ou menos pode indicar que uma outra pessoa se meteu na frente e te tirou do caminho, te atingiu. Ou aconteceu uma explosão bem no momento e todo mundo prestou atenção nisso. E, enfim, você tá entendendo? É algo que é o momento que o narrador tem para jogar. É o momento que o narrador tem para criar situações que vão movimentar a cena. Até porque ele não põe a mão nos dados, né? Exatamente. Eu acho que essa foi outra coisa que explodiu minha cabeça. Quem narra não rola dados. Ele só age nessas lacunas. E nas chances de ouro, que ele vai chamar. Então, o 6 ou menos é uma chance de ouro. De criar problemas, de levar a aventura para frente. Posso dar um exemplo para ilustrar isso? Como é interessante? Pode. Eu acho que todo mundo aqui, né, dependendo da idade, já assistiu Indiana Jones. Não tem aquela cena que Indiana Jones vê uma peça lá, uma estatueta de ouro em cima de um pedestal? Aí ele vai, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu aposto que tem uma armadilha aqui, já sei. Vou colocar um negócio que deve pesar a mesma coisa que essa estatueta. Aí pega lá na mochila dele, um saquinho lá, enche um monte de tralha. Aí ele fica lá, aí ele faz um movimento rápido, puxa a estatueta de ouro, mas coloca o saquinho lá, com o peso lá aproximado, né, no julgamento dele. No primeiro momento não aconteceu nada. Só que aí ele começa a perceber, logo depois, o saquinho começa a afundar e ele vê que ativou uma armadilha. E aí vem aquela cena clássica daquela pedra gigante lá que ele tem que sair correndo. Então, ou seja, a falha não foi ele do tipo, cara, você tenta pegar, né, vamos dizer, em sistemas tradicionais. Você vê ali a estatueta, você tenta pegar, mas quando você coloca a mão, você toma um choque e você cai pro lado. Você não percebeu que tinha armadilha. E você não pegou o item. Então você falhou na ação que você estava fazendo, nesse caso, né? Exatamente, né? Ou seja, nessa cena, né, traduzindo pro Dungeon World ou pro qualquer jogo PBTA, o cara até conseguiu o que ele queria, só que olha a consequência que ele gerou.
Todo mundo teve que sair correndo, começou a fechar um negócio, um monte de coisa, caiu um monte de coisa também. Então esse é o momento que o mestre pensa assim, caraca, já sei, cara. Não, olha só, você até consegue o que você conseguiu, mas a consequência é muito grande. Você gerou, sabe? Você gerou todo um novo acontecimento perigoso e tenso na cena. Então isso é que é maneiro. Tem um movimento, eu não vou lembrar exatamente os nomes, mas no Monster Hearts tem um movimento que as consequências da falha são exatamente, as sugestões são essas, tipo, você tá tentando escapar de uma coisa, você falha, você deixa alguma coisa importante pra trás, ou você acaba caindo numa enrascada maior ainda do que a de que você tava tentando escapar. Então, ele traz essas sugestões de assim, você falhou e acontece alguma coisa que vai propulsionar a narrativa pra frente. O que é interessante no Dungeon World e outros jogos PBTA, né? É o que o Nando falou lá no início da conversa, né? É um paradigma diferente, é uma dinâmica diferente. Enquanto os jogos mais antigos, as regras geravam uma espécie de antagonismo entre o mestre que rolava os dados, fazia a ficha de antagonista, de um monstro, dos inimigos, do vilão. Então o mestre ele ia propondo esses obstáculos, né, para meio que minando a força ou os recursos dos jogadores, né, do grupo, né, numa oposição ativa. No Dungeon World é diferente. Nesses momentos, né, o mestre ele vai colocar alguma coisa em cena, mas que não seja essencialmente uma oposição. Ele vai colocar, é como se os jogadores estivessem dentro de uma panela, né, no fogo. É como se o mestre só aumentasse um pouquinho o fogo. Ele não tampou a panela continua aberta. Os jogadores podem conseguir sair? Podem conseguir. Agora o fogo está um pouquinho mais forte. E agora? O que vocês fazem? E é um dos princípios, né? Ele coloca isso. Você tem que ser fã dos personagens. Você tem que, ao mesmo tempo que você tem que encher a vida deles de aventura, que é outro princípio, você precisa ser fã deles, então você não tá contra eles. Isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então isso é algo legal, mas eu já posso dizer aqui, ó, o que me afasta do Dungeon World, de uma certa forma, é um pouco esse sistema também. Por quê? Eu sempre falei que o Dungeon World ele é o melhor sistema para qualquer jogador iniciante ou jogador iniciante. É o melhor. Ele é o mais intuitivo de todos, porque é uma conversa, então todo mundo sabe o que é um diálogo, sabe a dinâmica de um diálogo. Ninguém vai ter que parar e pensar, você vai agir depois de um número tal, você tem tantas ações, não existe isso. Você pode simplesmente sentar e jogar, e a pessoa vai entendendo como o jogo acontece. Isso é muito legal, né, Nando? Porque, como você falou mais cedo, né, tem vários movimentos, né, que são as ações, os poderes, né, as magias de cada personagem. E como são vários movimentos, às vezes o mestre ele só sabe exatamente qual é o movimento que o jogador engatilhou, quando o jogador descreve exatamente a ação dele, né? Tipo, eu ataco. Tá, eu ataco como? Com um arco, com uma espada, de perto. Você vai tentar, sei lá, tem uma marquise, eu vou tentar arrebentar alguma coisa que esteja sustentando a marquise para cair em cima do inimigo. Ah, tá, então você engatilhou o movimento X. Não, então a sua descrição é diferente, então é o movimento Y. Sim. Às vezes depende mais do resultado que você quer, e a galera às vezes confunde muito isso, porque assim, às vezes a pessoa, tipo, quer entrar num confronto físico, mas não pra machucar, então, tipo, são movimentos diferentes, sabe? Exatamente. Depende muito da intenção da atuação, mais do que da descrição dela. Isso dá uma quebrada, às vezes, no narrador, principalmente. Uma coisa que eu aprendi depois de narrar tantos jogos PBTA, né, começando durante muitos anos com Dungeon World, quando você justamente está na dúvida de o que vai acontecer na cena, qual é o movimento que está engatilhado, é você prestar atenção, né, quem está narrando, e se for o caso até perguntar qual é o seu objetivo com essa ação. Né, o que a Hades falou, qual é a finalidade, o que você quer no final das contas que aconteça. Aí você já sabe, não só, né, tira a dúvida de qual é o movimento que o jogador engatilhou, mas para onde que a cena está indo, e que outras coisas interessantes podem gerar nas próximas cenas encadeadas. Sim, esse é o ponto, né? A forma como a mecânica funciona, ela não depende... Não existe você dizer, quero fazer tal movimento. O próprio sistema diz, é como se isso não funcionasse. É como se, olha, não funciona dessa forma. É como se você dissesse assim, eu quero ligar o computador. O que você tem que fazer para ligar o computador? Apertar o botão. Você não pode dizer, eu quero ligar o computador. Você tem que apertar o botão, você tem que fazer a ação. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode dizer, eu quero fazer um movimento. Qual é o movimento que tem a ver com combate corpo a corpo? No Dungeon World, é o que eles traduziram como matar e pilhar, né?
que em inglês é o hack and slash, né? E aí, você não pode dizer, eu quero fazer um matar e pilhar. Se você fizer isso, você não vai fazer um matar e pilhar. Tem que descrever uma ação que vai desencadear o matar e pilhar. Porque todo movimento, ele tem uma descrição de quando ele é desencadeado. Então você tem que cumprir, é como uma programação lá de informática. Quando acontecer tal coisa, aí ele roda um algoritmo, vamos dizer assim. É o que no jogo chama de gatilho. Você tem que ativar o gatilho, apertar o gatilho. Pois é. Então, por exemplo, para esse movimento que é o matar e pilhar, é assim, quando você ataca o inimigo em combate corpo a corpo. Então, é isso que é o matar e pilhar. Você vai rolar o seu bônus de força, aí com 10 ou mais, você vai causar o dano ao seu inimigo e evitando o ataque dele. Então, você conseguiu completamente fazer o que você queria, causar dano e acertar o oponente com o seu ataque. E evitar os ataques dele. Se você tirar entre 7 e 9, você consegue causar dano, mas ele também vai fazer um ataque contra você. E o movimento não descreve os 6 ou menos, como a Hades deu o exemplo. Tem movimentos que vão te indicar o que fazer no 6, ou vão te dar as opções, tanto no 7 a 9 quanto no 6 ou menos também. Tem alguns que tem, salvo engano. A maioria não tem. Então é nesse momento que o jogo só diz assim, a mecânica só diz assim, algo acontece. E esse algo é totalmente o narrador, a narradora que tem que saber o que vai fazer. E esse algo acontece não é assim na menor parte das vezes, é o tempo todo no jogo. Algo acontece. Aí tem um conceito, né? Eu entendo o que você tá falando, Nando, da sua crítica, que às vezes pode ficar um pouco vago e parece que o sistema é só ficar apertando o botãozinho quando você entende a dinâmica. Então eu vou... Não é isso. Não é que fica vago. É que, como eu falei, ele é ótimo para os jogadores que vão começar a jogar, mas tem que ser um narrador, uma narradora experiente, que dê conta de segurar essa peteca. Porque olha só, qual é a minha crítica? E eu acho que isso é mais uma limitação minha do que qualquer outra coisa. Que é dizer o seguinte, eu acho a zona cinzenta de algo acontece em 20 muito grande no jogo, que é entre 7 e 9, 6 ou menos. Basicamente, geralmente é aí. E aí isso acaba ficando cansativo uma hora de você ser inventivo, de pensar, pera, o que é que essa cena tá dizendo? Entendi, Quais são as consequências possíveis dentro desse contexto? Porque nos outros sistemas, o sistema não te diz só que algo acontece, ele te diz o que acontece. Eu acho que entra um pouco também a própria questão dos PBTAs, deles serem quase... Eles puxam mais para a questão da narrativa compartilhada. Tudo bem, a maior parte das vezes, provavelmente, vai ser o narrador que vai decidir o que é esse algo que acontece, sim. Mas ele te induz, ele te puxa um pouco a virar pro jogador e perguntar, então, algo deu errado, o que aconteceu? Ou não precisa nem ser pro mesmo jogador, tu pode jogar essa peteca para as outras pessoas da mesa, sabe? Boa. Eu acho que ele traz um pouco essa questão de descentralizar do papel do narrador as consequências das ações também. E é muito difícil, ainda mais pra gente que joga, sei lá, desde a década de 80, 90, de abrir mão disso, sabe? De tipo falar, não, esse controle foi meu a minha vida inteira. Como assim eu vou passar isso pra outra pessoa? Cara, mas vou dar um exemplo. Eu tava numa mesa e aconteceu exatamente isso, só que foi espontâneo, né? Tava narrando uma batalha numa caverna, né? Eles tinham que achar um item lá, né? Estavam precisando de um item, descobriram que tava numa caverna X e foram lá. Obviamente tinha, né, os seres que viviam na caverna, né? Tinha uma facção que tava se opondo a eles e mandou um grupo também interceptar e tal. Em determinado momento, né? Teve um 6-, teve uma falha. Só que na cena tava acontecendo muita coisa. Aí eu falei assim, caraca, pera aí, aconteceu isso, assim, mentalmente, né, tipo, pensar rápido, aconteceu tal coisa, tem isso aqui, não sei o que lá. Quando eu tava pensando pra reunir os acontecimentos e sugerir alguma coisa pro 6- que fizesse sentido na cena, teve um jogador que falou assim, cara, eu aposto que você foi tipo uma espadada que errou e não sei o que lá, um ataque que errou. Eu falei, cara, eu aposto que você errou a espadada, você acertou a lateral lá, a parede da caverna, e tem um lençol freático e a caverna começou a inundar, começou a sair um jato d'água. Aí eu falei assim, cara... E era uma sessão presencial, sabe? Sabe quando a gente dá aquele sorriso, que é como se fosse como se fosse um predador quando ele vê a presa? Eu falei, cara, perfeito. E foi espontâneo, eu não precisei, né, fazer o que a Hades falou de devolver. Cara, o que vocês acham que acontece? Não, cara, foi espontâneo. O cara falou, cara, eu aposto que você acertou a parede, tinha um veículo
de água, né, um lençol freático, você começou a fazer inundar a caverna. Falei, cara, é exatamente isso que acontece. E foi muito engraçado, porque eles todos começaram a chiar com o jogador, mas a cena ficou muito mais interessante. Pois é. Porque ao mesmo tempo que gerou uma ameaça, né, ao mesmo tempo essa ameaça foi o que segurou um pouquinho a oposição, né, os inimigos, que estavam meio que juntando neles. Pois é, mas o ponto, eu acho que um dos pontos, acho que esse teu exemplo, ele ilustra bem isso. Porque vocês dois têm razão, a gente pode passar isso. Só que a gente vem de uma cultura adversarial tão grande entre narradores e jogadores, e encontrar uma galera que abrace isso, é por isso que eu digo que Fate não deu certo tanto quanto ele poderia ter dado, porque ele depende dos jogadores Ele entender. depende muito dos jogadores. Isso é um fato. PBTA, eu acho que ele é interessante para jogador novato, mas eu acho que ele às vezes pode ser muito complicado para jogador que já tá muito batido no papel de jogador. Eu acho que isso é verdade também. Muito maneirismo, né? Você já tá com um copo cheio, aí você vai jogar um negócio que é completamente diferente do que você já jogou, do seu copo tá cheio. Não é só esvaziar o copo, é esvaziar e colocar um negócio que é completamente diferente do que tava. Sim. É porque, na verdade, o que ele faz é dar uma nova roupagem até pra algo que a gente já fazia, né? Fingir que a gente teve aquela ideia desde o começo, sendo que a gente roubou a ideia que os jogadores jogaram na mesa. É porque é muito fato, cara. Até o narrador mais tradicional, que prepara muitas coisas, tem muito essa questão de pegar as ideias do jogador, porque é aquilo. Os jogadores, às vezes, eu acho que o ideal é 3 jogadores, tá? Mas tem uma galera que joga com 4, 5. O ponto é, 5 cabeças pensando caoticamente juntas vão ser mais criativas do que uma só, né? Então, eu acho que essa dinâmica acaba sendo interessante. Mas aí é aquilo, é que ele descreve, muita questão dos turnos. Ele não tem turnos nas ações. Então, quem joga RPG há muito tempo sabe que toda mesa vai ter o jogador que vai monopolizar a conversa e o jogador que vai desaparecer nas sombras e fazer cosplay de vaso de planta. E, geralmente, o sistema de turnos, ele, no mínimo, obriga o jogador vaso de planta a falar eu passo a vez que seja, tá ligado? O PBTA, por ele não ter turnos, ele ser esse bate-bola, se teu narrador não tem o bom senso de olhar pra todo mundo que tá na mesa e puxar quem tá mais quieto, invariavelmente vai ter um jogador que vai monopolizar a narrativa. E aí eu acho que é depender do bom senso do narrador, e como eu já disse, depender do bom senso das pessoas é errado. Não espere bom senso das pessoas. O PBTA realmente ele tem essa questão, né? E o que o Nando falou lá no início, você precisa de um, e acho que também comentou, você precisa de um mestre, um narrador, que ele já pegou a dinâmica, ele já entendeu como é que funciona, ele já tem o lance lá dos movimentos, né? Na cabeça já, na palma da mão, para ele também não entrar nesse caos, né? O Dungeon World, ele tem, né, os jogos PBTA em geral, ele sugere, né, um conceito que é o posicionamento ficcional, né, que traduzindo essa sopinha de letrinhas é o contexto, né? Você entender o que está acontecendo na cena, você entender onde cada um está na cena, né? Além de não ter turno, né, fixo, o Dungeon World ele também não sugere que tenha mapinha tático de combate. Então já tá um caos acontecendo. Você, né, quem tá narrando é que tem que ficar ativamente falando, fulano, o negócio tá do seu lado, o inimigo tá do seu lado, fulano, uma pessoa, né, o inimigo vai tacar uma flecha, uma magia no companheiro que tá na sua esquerda, né? Ficar fazendo esse bate-bola. E ainda tem que prestar atenção, né, até lá no fundo da cabeça, ele saber o que tá acontecendo na cena, esse contexto todo. Então realmente demora um pouquinho para entender essa dinâmica, né? Por mais que as regras possam ser consideradas acessíveis, mais práticas, mas essa questão da dinâmica, de cena, de narrativa, pode se embolar um pouquinho mesmo. É muito treino. Acaba que é muita coisa para gerenciar, então assim, por mais que PBTA seja um jogo que funciona muito bem para jogadores iniciantes, eu não sei se ele funciona bem para narradores iniciantes. De jeito algum, já decreto. Não funciona, já decreto. Não. Eu fico nessa dúvida. É o que eu falei, não é à toa que fizeram um guia, que é uma espécie de introdução para quem vem de fora, né, pro Dungeon World, né, para entender como é que é a dinâmica e não trazer né, o que é comum, o que é típico de outros sistemas pro Dungeon World, que vai dar errado, né? Você vai tentar colocar um pé 44 num sapato 39. Pois é, mas tudo isso, eu acho que
a ideia desse paradigma de narração também, um deles que me chama a atenção positiva é que ele diz assim, categoricamente, narradores têm que respeitar as regras. Narradores vão sempre jogar seguindo as regras. Você não precisa... Você nunca vai roubar nas regras. Você vai sempre seguir essas regras. Eu acho Mas isso de novo! Eu acho isso fantástico. Mas de novo! Não precisa de escudo de narração. Sempre bom lembrar. Que gratuito, guys. Eu acho que eu vou pedir demissão desse cast. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando, Mas eu vou fazer uma crítica. Vou fazer uma crítica também. Manda aí. Mas não, isso é um aspecto que eu acho extremamente interessante, positivo, assim. Outra coisa, mas que eu acho que é um problema, não sei, eu vou jogar pra vocês aí, é que eu acho que o Dungeon World, em particular, não sei, eu nunca joguei nenhum outro PBTA. Mentira, eu joguei uma vez com a Listra 1. É que ele é baseado em estereótipo. Então, a ideia é, se você vai jogar com um bárbaro, você vai fazer coisas de bárbaro. E se você tentar fazer coisas que não são de bárbaro... Então. As coisas vão acontecer muito errado pra você. Então, eu acho que isso é uma coisa que também me incomoda um pouco. Eu diria que isso é mais uma feature do que um bug do PBTA. Porque... Antes disso, eu vou só fazer um paralelo para acrescentar que nessa coisa de não roubar, tal, a favor ou contra os jogadores de não ter escudo, eu acho até interessante que como o narrador ele nem põe a mão nos dados, isso tira ainda um pouco mais aquela faceta da impressão de que o jogo é jogador versus narrador. Isso é verdade, tem razão. Porque como o narrador ele nem coloca a mão nos dados, não é o jogador jogando contra o narrador. É o jogador jogando contra o próprio azar ou sorte. Mas dito isso, eu acho que é muito uma questão de isso ser uma feature dos PBTAs do que um bug do jogo. Porque assim, tem alguns PBTA que eles vão ser mais abrangentes. Eles vão ser mais abrangentes, eles vão ser mais permissivos com a tua criação de personagem. Tu vai ter mais customização de personagem. Um exemplo é o City, que é o City of Mist, que é um PBTA todo virado de ponta cabeça, né? Ele é todo hackeado mesmo. Porque ele é misturado com Fate. Ficou doido. Ele é um hack muito maluco, mas ele ainda tem meio que a essência do PBTA. Mas ele te dá uma permissão de personagem muito maior, uma liberdade muito criativa. Mas os outros, os mais fechadinhos, o Dungeon World, o Apocalipse, o Monster Hearts, eu acho que acaba sendo, tipo, o jogo ele é desenhado pra isso. Não é que isso seja uma limitação, um bug. Ele é feito pra trazer esse estereótipo, pra colocar o jogador num papel confortável. De estar num lugar que ele sabe mais ou menos o que esperar e como reagir. E por isso que eu acho que ele é um jogo que funciona tão bem pra novato, pra iniciante. Porque ele é aquele tipo de jogo que... se a pessoa gosta de fantasia medieval, que é o caso do Dungeon World, ela assistiu Caverna do Dragão, ela assistiu O Senhor dos Anéis, ela assistiu o novo filme do D&D, ela sabe mais ou menos como um bárbaro age, como um mago age, como um ladino age. Ele tem esse escopo mental na cabeça, ele não tem que ficar muito quebrando a cachola na hora de pensar o que o meu personagem faria nessa situação. Então ele acrescenta essa interface que separa um pouco você, jogador, o que você faria, de você, personagem, o que você faria. Eu acho que isso é muito... Vou repetir, já falei 3 vezes, mas eu acho que é por design o jogo ser desse jeito e não é um demérito dele ser desse jeito. Tenho que só dizer uma coisa. Pode me demitir, posso ir embora, não preciso mais estar aqui, acabou. Eu vivi pra ver a Hades defendendo o sistema de classe. Falou, galera, valeu! Olha aí! Valeu! Eu tô me sentindo muito atacada nesse cast, Nando. O Godael tá de folga, você tá tomando o papel dele, é isso? Pô, Hades, mas tu levanta a bola de uma forma, não tem como não cortar, cara. Não, mas você entende que uma coisa é o teu jogo ele ser criado em cima desse design, e outra coisa é você vender o teu jogo como se ele fosse algo que te dá toda a liberdade do mundo, mas você forçar com que todos os combos te levem ao mesmo lugar, que é o caso do D&D. Não, eu falei tudo isso, essa brincadeira, mas eu concordo contigo, eu entendo a tua visão. Talvez eu me incomode com isso, mas realmente ele é um jogo que você tem que entender. A proposta é essa, você vai cumprir um papel num grupo. Quer cumprir um papel num grupo? E é isso. Então, já que a Hades puxou a bola também no novo filme do D&D, tem uma cena que é muito engraçada que
o principal lá, né? O ator é o Chris Pine. Aí estão conversando entre eles lá, formando o grupo. Alguém vira assim: e você, faz o quê? Ele fala: eu faço os planos. Tipo, ele é o bardo, né? Tradicionalmente o bardo lança magia com música e tal. Ele fala: eu faço os planos. E é muito engraçado porque ele cria essa caixinha, né? E entra dentro dela. Então, assim, o Nando falou mais cedo que tem, né, o bárbaro e tal, são os estereótipos. Eu vou expandir um pouquinho esse termo, né? Eu acho que são os arquétipos. Tanto que o Dungeon World ele fala o seguinte: você não é um bárbaro, você não escolhe a classe bárbaro, você é o bárbaro, letra maiúscula. Você é a personificação do que é o guerreiro, o tribal, não sei o que, né? Já vou fazer o corte logo, porque isso é bem complicado, né? Vamos estudar decolonialismo aí, né? Deixa o D&D pra trás. Mas, enfim, usando o exemplo. Você é a personificação daquele arquétipo, né? Outra sugestão que o jogo faz dois jogadores diferentes não usarem a mesma cartilha ou manual de classe, né? Então não pode ter dois o bárbaro. Se o bárbaro é a personificação, é a epítome daquele arquétipo, né? Sugere que só tenha um no grupo, né? Então eu concordo com a Arte quando ela fala que a proposta do jogo é ser fechadinho mesmo. É ser bem fechadinho e o mais específico possível. Pra você não ter dúvida, pra você não ficar voando, pra você não ficar viajando, pro jogo não demorar 3 horas fazendo ficha, jogando atributo, não sei o que lá. A proposta do jogo, né, da grande maioria dos PBTAs, é ser fechado e específico, né? E eu concordo com ela, né, que esse é o legal do jogo, né? Esse é o legal da proposta do sistema, né? Tem as suas críticas, né? A pessoa que não concorda, que é um negócio mais aberto, que é uma coisa com mais maleabilidade, mais personalização de personagem, né? Que no PBTA não tem tanto assim. Aí, nesse caso, essa pessoa vai jogar Savage Worlds. Você vai escolher um outro sistema, exatamente. Pois é porque eu acho que isso é uma coisa de quem é do Savage, né? Porque cada vez mais o Savage, ele é um jogo que tá tentando o máximo possível nunca te deixar despreparado para fazer alguma coisa. Então, cada vez mais ele te permite mecânicas que você pode criativamente usar uma habilidade para fazer outra coisa, que ela não foi pensada. Mas se você conseguir fazer isso ter sentido, você pode. O PBTA é o mais próximo que ele chega disso, né? Tem os avanços de nível e tal, né? Diferente do D&D, mas tem os avanços de nível. O mais próximo que você falou disso, né, do Savage Worlds, é você escolher um movimento de outra classe, de outro arquétipo, né? Só que aí é só quando você faz um avanço de nível, né? Quando o seu personagem literalmente ele ganhou experiência suficiente para expandir, né? Para avançar. Eu sou obrigada até a fazer um adendo, que é até por essa restrição do PBTA, que eu acho que ele é o tipo de jogo é o tipo de sistema para jogos curtos. Eu não sei e não acho que ele funcionaria, por exemplo, para uma campanha longa, como eu já cheguei a ter campanhas de 2, 3 anos em Savage Worlds. Não, e nem a proposta, já deve Exato. Então, exatamente por isso que ele é muito um jogo... Ele se propõe a ser fechadinho, porque ele se propõe a ser um jogo circunstancial. Ele não se propõe a se prorrogar a ponto de você entojar daquele arquétipo que você tá usando. Porque até dá o tempo de você entojar aquele arquétipo que você tá usando, acabou a mesa, vocês podem até estar jogando o mesmo sistema, mas aí você pode pegar outro arquétipo pra jogar. Você sabia que isso é de propósito? Vou contar uma historinha aqui, né? Antes do Dungeon World, né? O Dungeon World é inspirado no Apocalypse World, né? O jogo seminal que foi criado por um casal, né? A Maggie Baker e o Vincent Baker. E eles jogavam desde que eram jovens e tal, não sei o que lá. Eles tinham uma padaria e tal. Ai, Quase meu isso. Deus. Não, essa piada é recorrente. Vai lembrar. O grande lance é o seguinte: quando eles estavam escrevendo, né, o Apocalypse World, e eles dois já eram game designers, já tinham escrito e lançado outros jogos independentes antes. Então, quando eles estavam escrevendo, era o momento em que a Maggie estava com 3 filhos e 2 empregos. Cara, quem vai querer jogar uma campanha de 2, 3 anos, sendo que a sua rotina é assim? Então, isso que é muito interessante, que muita gente bate nos jogos PBTA, por ele ser rápido, ele ser curto, não dá pra jogar... Não, você tá jogando o jogo errado, claro, não vem escrito no livro, né, essa introdução, mas é muito interessante saber que as mecânicas vão encaminhar a narrativa para se ter o desfecho em poucas, né, sessões, né, poucas, entre aspas, né, pode ser 12, pode ser, enfim, 20, depende do que você considera poucas, 8, né, porque as pessoas que escreveram o jogo, elas não tinham tempo, cara. Então eles queriam escrever um jogo pra jogar rápido, porque a vida deles era tipo, cara, a gente tem
1 hora pra jogar durante o nosso almoço, enquanto uma criança tá no colégio, a outra tá não sei o que, e a outra tá tirando o cochilinho lá, o bebê. Cara, é pra jogar em 1 hora por dia, sabe? Exato. Isso que é muito engraçado. E aí isso derramou pra como o sistema foi desenhado, pra justamente ser breve mesmo, as campanhas serem breves. Exatamente essa feature do PBTA que me interessa tanto, porque eu tenho muito tempo que eu não tenho mais saco pra campanha longa. Eu quero narrar uma história fechada, ou jogar uma história fechada e partir pra próxima, sabe? Mas pode falar. Tanto que Evangelho é mais legal do que Naruto, né? Exato. Nossa. Hoje o Nando tá gratuito. Mas o Evangelho tem vários finais, cara. Aí você fica perdido no mundo. Tá lá, é uma Eu história entendi o seu fechada. ponto. É uma história que tá lá, ela é pra ser curta. Então eu acho que isso é interessante. Mas, como a gente já tá quase 1 hora só falando de Dungeon World, não trazendo os princípios dele, a minha terceira crítica é uma crítica que é totalmente pessoal e não tem nada a ver com o sistema. Ele tem ponto de vida, então pra mim foi demais. Essa é uma crítica muito boa e recorrente, inclusive quem gosta de PBTA e Dungeon World. O Dungeon World, né, ele é o PBTA que tentou ser o D&D, né? O cara, né, a dupla lá que criou o Dungeon World, escreveu o Dungeon World, eles pegaram um esqueleto que era comum, que era, né, as tradições do D&D, e fizeram com as regras do Apocalypse World adaptado. Só que, né, e é um jogo já antigo já, como você falou, né, 2013. Então é um jogo que envelheceu mal, porque as pessoas percebem que ele é D&D demais. Se você botar, né, na ponta de um espectro as regras do Apocalypse World, PBTA, e do outro, o que é o D&D clássico, ele tá muito mais pro D&D do que pro PBTA. Se você prestar atenção, porque ele puxa essas coisas tradicionais, que no final das contas deixa o Dungeon World meio confuso, meio engessado, que é tipo, não precisa ponto de vida. Você pode fazer de outras formas. Não precisa atributo. Você pode colocar só um modificador, cara. Eu acho que, até pela época dele, ele é muito transicional. Eu acho que uma revisão cairia muito bem pra ele agora, tá ligado? Tem 2 jogos, inclusive, que são como se fosse o que era pra ser o Dungeon World, né? Só que atualizado e mais enxuto. Um deles é um jogo independente grátis que eu traduzi. Chama Define Danger, né? Que inclusive é o nome de um dos movimentos do Dungeon World, né? No texto original em inglês, que é o Desafiando o Perigo. E aí tem um outro jogo que é mais recente ainda, que é ainda mais enxuto, que é se eu não me engano, é Fast Fantasy, né? Fantasia rápida, alguma coisa assim. Que inclusive o spoiler, hein? Eu entrei em contato com o autor e ele me deu autorização para fazer uma versão grátis em português. Ok. Mas é isso mesmo, o D&D, a gente percebe que ele deu uma envelhecida mal, porque ele se apegou tanto a essas vacas sagradas do D&D, que é um PBTA que tenta ser D&D, perdão. É um PBTA com uma roupa de D&D, né? Então, ele tem que cortar esse cordão umbilical, igual como o Pathfinder já fez nessa segunda edição, ele já tentou... Claro que, assim, é um jogo antigo, né? Foi um dos primeiros hacks de Apocalypse World, né? Enquanto o casal Baker tava, tipo, mostrando as versões finais, vai ficar assim, esse é o capítulo tal, não sei o que lá, né? E eles já tinham meio que aberto, né, a engrenagem do sistema nos fóruns lá, antiga, o The Forge, né? Um dos fóruns antigos de jogo independente mais antigos, mais famosos que teve aí na internet. Já tinha gente com essas regras, né? Com essas poucas regras que eles abriram, já tinha gente fazendo adaptação em cima já. Dungeon World é um desses, cara. Tipo, o autor principal, né? O cara que mexeu mais com as regras, ele vendo lá as postagens do fórum, ele já tava criando coisa do Dungeon World. Mas eu acho que agora a gente já conseguiu. Se a pessoa ouviu depois de todo esse tempo, ela tem que ler o livro agora. Ela tem que jogar. Tem que jogar, tem que buscar outras fontes. Mas acho que deu pra ter uma ideia, né, do que é o Dungeon World, nessa nossa introdução. Essa introduçãozinha de 1 hora. Depois de críticas, elogios, ataques gratuitos e uma série de, enfim, caos que a gente adora, caos e pitacaria que a gente adora nesse podcast, fica aí a questão, tipo, o que de fato a gente rouba do Dungeon World e traz pro Savage World, sendo que a gente viu que eles são 2 jogos que eles funcionam indo por linhas e premissas bem opostas até.
Mas assim, tem coisas que podem muito bem funcionar nas duas e ser bem complementares. Então, nessa questão de coisas que eles se conversam bastante, é que assim, pelo menos do meu ponto de vista, ambos são jogos que eles se propõem a fazer com que o narrador abrace o caos e narre com 12% de um plano. Então, bora, Nando, papel do narrador e paradigma e fluxo de jogo. Olha só, eu acho que o Hades falou que os Savage Worlds eles são muito diferentes. Assim, o Savage Worlds ele é um sistema que eu acho que ele fez isso que o Dungeon World ainda não fez, vamos dizer assim. E ele começou lá atrás, bem crunch, e ele veio abraçando várias mecânicas pra tornar ele menos crunch. E meio que ele é o meu sistema favorito porque ele consegue ter um certo equilíbrio. Você quer jogar mais narrativo? Toma, usa essa mecânica e funciona. Você quer jogar com mais detalhes mecânicos? Você consegue. Então você pode transitar. Hoje eu tô afim só de rolar dado e só existir. Deixa que o sistema me leva. Aí você pode. Não, hoje eu quero tomar conta da narrativa, né? E aí eu consigo também. Então isso é legal. E tem muita coisa aqui no Dungeon World que a gente consegue ajudar nisso e também mudar certos paradigmas. Porque o Savage World passa pelo mesmo problema que o Dungeon World, né? As pessoas vêm de outros sistemas, principalmente D&D, com uma pegada que certos paradigmas precisam mudar para ter um fluxo de jogo diferente, né? Eu diria vários, mas essa é a crítica. Eu sou obrigada a acrescentar que esse equilíbrio do Savage entre o crunch, o narrativista, mano, é uma das minhas coisas favoritas no Savage. Porque ele tá ali na meiuca de tanta coisa, mas de tanta coisa que eu acho que ele acaba sendo uma sugestão complicada de errar. Acho que tem poucas pessoas que eu conheço que não gostam de Savage Worlds e elas, inclusive, algumas delas são muito chatas com relação a isso. Beijo, César! Olha lá. Gratuito. Aí, mas olha só, o que eu acho legal é que ele tem um capítulo de narradores e ele vai dividir entre como ser, né, que ele chama de mestre de jogo, como ser um mestre de jogo, os objetivos, os princípios e os movimentos, salvo engano, do mestre de jogo, que é tipo como ele interfere na narrativa, os movimentos, né? E o legal dos objetivos é dizer assim, olha, qual é o teu papel, né? O que é que tu tem que fazer enquanto mestre de jogo? Aí ele vai falar, são 3. Retratar um mundo fantástico, porque é Dungeon World, então é um mundo de fantasia medieval, então o teu mundo tem que ser fantástico, tu tem que retratar, não pode ser simplesmente um mundo ordinário, ele tem que ser extraordinário, ele tem que ter coisas fantásticas. Encher a vida dos personagens com aventura, eu acho que esse aqui é o que é legal que a gente pode pegar, e jogar pra descobrir o que acontece. Cara, encher a vida dos personagens com aventuras é exatamente isso. Savage World, por exemplo, é um jogo de ação e aventura, é um jogo de perigo. Então, o objetivo do narrador é trazer o perigo. Você não pode reclamar, porque esse é o objetivo do narrador, entendeu? Então, eu lembro eu tava assistindo, acho que era o Hobbit, que eles estão, não sei se é o Hobbit ou era o primeiro, a Cidade do Anel, não lembro. Mas eles estão viajando por um lugar, né, vasto, eles estão passando o inferno do clima. E no meio do lugar ainda tem uma briga de gigantes de pedra. Aí eu falei, cara, se fosse eu colocando isso no jogo, o pessoal ia dizer, não, tu tá viajando, tu tá exagerando, tu tá... Tá pesando a mão, que isso, narrador? Aí entra aquela coisa, narrador quer matar todo mundo. É, tipo isso. Vou fazer um corte rapidinho, Nando, porque você lembrou do Hobbit, cara. Tem uma cena, na verdade, do Senhor dos Anéis que é bem isso, né? É quando o Frodo sempre foi reticente de sair lá do condado, e aí quando eles vão lá, vai fazer a comitiva do Anel, então, não sei o que lá, ele lembra um negócio que eu acho que o tio dele, o Bilbo, falava, né? Que viajar é um negócio estranho, porque você nunca sabe o que você vai encontrar, né? A grande aventura já é colocar o pé do lado de fora do que você sempre conheceu, né? Então não sabe pra onde você vai, o que vai acontecer, quem você vai conhecer, né? Com quem você vai topar no caminho. Então é se colocar justamente nessa situação em que tudo pode acontecer e nada tá previsto. Pois é, mas ao mesmo tempo, se encher a vida do personagem com aventuras vão existir problemas pra você lidar com eles. Às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai. Esse é um ponto. Não é pra você superar os problemas, é pra você lidar. Pra lidar com eles, aí. Isso. Então encher a vida dos personagens com aventura é um objetivo do narrador. Então não critica o seu narrador se ele tá trazendo aventura pra você. Se aquela coisa que você tava querendo jogar um jogo de rotina de escritório, é difícil, não vai ser assim. Eu tenho 2 adendos pra fazer com isso, que assim, no Monster Hearts ele trata isso como
Os jogadores são os protagonistas, o holofote tá neles, mas você é o maior fã desses personagens. O que significa que você vai fazer a vida deles ser emocionante. Não é ser fácil, não é ser simples, é emocionante. Isso inclui jogar o caos pra cima deles, tá ligado? Você vai gerar situações em que há drama, sabe? Vai colocar os personagens de drama, dramático. Falar, ó, é essa situação aí. E aí, como é que você vai se virar? Você não vai jogar só desafio, só perigo. Você vai jogar drama. Você vai colocar isso no meio do drama. É uma coisa que eu gosto muito, que assim, faça seus jogadores tomarem decisões difíceis, sabe? Sim. E essa questão do, pô, o narrador tá pesando a mão, eu juro que eu presenciei, não foi em nenhum sistema bom, tá? Era Scion, eu odeio Scion, eu odeio o sistema de Scion, eu odeio o cenário de Scion, não gosto de Scion. Dito isso, a gente tava jogando Scion com os amigos e literalmente a jogadora, tipo, tava numa situação tensa, com gigantes e tal, e a gente ainda no nível Hero, tá ligado? Aí a jogadora vira pra cara do narrador e fala, ô, mano, tá pesando a mão. Ele olhou e falou, confia em mim. Olha a tua ficha de novo, tá ligado? Tipo, calma, eu não tô jogando contra você. E isso num grupo de amigos que se conhece há, tipo, 10 anos, com a galera que sabe que o narrador não mata personagem de graça. E ainda assim tem muito essa premissa desses jogos mais tradicionais de a gente contra o narrador. Então eu acho que ambos os jogos eles podem se favorecer muito com essa coisa do tipo... os personagens, eles são os protagonistas, vamos sempre relembrar, você não está jogando contra eles, você está jogando para tornar a vida deles mais emocionante. Eu acho que as duas palavras de vocês ajudam muito isso. É encher a vida dos personagens com aventuras, torná-las emocionantes e dramáticas. É isso. Eu acho que você conseguiu resumir muito melhor do que simplesmente isso. Então, esse é um objetivo. Então, o seu papel é isso, é trazer drama e emoção, né? Vamos dizer assim, então, fazer as coisas ficarem interessantes e emocionantes. Então, acho que isso é algo que você, quando vai jogar qualquer outro sistema, pensar, pô, isso, tanto jogar, ser jogador, jogadora, quanto narrar. Mas principalmente ter essa ideia de, olha, o objetivo do narrador é trazer o problema pra gente lidar. Então, vamos trazer o drama, né? E outra coisa é jogar pra descobrir o que acontece. Quando ele fala jogar pra descobrir o que acontece, é realmente se surpreender é não trazer o jogo pronto, a história pronta e acabada. É realmente trazer só trazer só a premissa inicial e tem que jogar o jogo pra ver onde ela vai chegar. Não é pra já se você saber a cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, o final e o prólogo, o epílogo, sei lá. E aí você não precisa tudo isso. Então, é um jogo que tem que ser prazeroso e você também tem que jogar pra descobrir o que acontece. Então, isso é um objetivo de quem narra, né? Jogar pra descobrir o que acontece e não apresentar algo pronto pra quem tá jogando. Até porque se fosse pra ser algo pronto, senta e escreve um livro, né, irmão? Exatamente. Exatamente. Mas é legal isso tá escrito, sabe? Isso tem um objetivo, isso é algo que realmente tá amarrando. Um lembrete pro narrador, ó, presta atenção nisso aqui, hein, pra não descambar, hein. Sim, tem uma galera muito oitentista, noventista, que, tipo, acha que o narrador vai sentar ali pra contar uma história. Não vai. Não vai. Ilusão tu achar que o narrador senta pra contar uma história. A mesa senta pra contar uma história. Sim, o jogo é de todo mundo, né? E aí a gente pula já pra outra questão que eu acho que é muito importante, porque o Savage não aborda tanto isso quanto os PBTAs, e eu acho que é importante os jogadores e narradores de Savage aderirem a essa ideia, que é o que a gente já falou lá atrás, que é o fail forward, né? Que ele tá literalmente intrínseco na mecânica do PBTA, que é a falha, ela propulsiona a aventura pra frente. Sim, isso é a ideia de que, na verdade, a narrativa ela tem que se desenvolver. Eu acho que isso tem a ver, essa questão da falha, ela empurra a narrativa pra frente. Tem a ver até com, acho que foi o episódio retrasado, e a gente estava discutindo, não sei se tu participou, Ad, que a gente estava discutindo a questão da falha crítica. Não lembro. E aí que o pessoal tava falando assim, pô, tem situações em que a gente não sabe o que fazer com a falha crítica. Então, por exemplo, se tu tiver uma falha crítica no teste de perceber, num teste de astúcia, o que acontece? E aí o que é que eu propus eu falei, cara, pensa fora da cena. Isso é um princípio do Dungeon World. Pensa fora. Falei, pensa fora da cena.
a falha crítica, ela não tem que estar ligada à falha, não tem que estar ligada à ação. Aí eu dei o exemplo dizendo, olha, e até porque quando a gente pensa em falha crítica, geralmente a gente pensa em comédia, né? E a gente torna personagens que são altamente dramáticos em bonachões, de repente. Aí vira um filme da Marvel, né? Que do nada a sua capa te dá um tapa na cara. Não faz sentido, né? Escorregou e caiu. Oh, que engraçado. Tipo, às vezes chega a ser anticlimático. Então o que é que eu falo? Usa a falha crítica como uma chance de ouro de inserir alguma coisa, algum problema na cena que é independente do que você estava tentando fazer, independente entre aspas. Mas, por exemplo, no teste de PCB, você pode pensar fora da cena, ou seja, na verdade, o teste de PCB adicionou alguma coisa que você não ia fazer. Então, olha, na verdade, o teste de você fazer um teste de PCB aqui, então, na verdade, lá na frente, um perigo cresceu. Você tem uma licença, porque os jogadores já esperam que com uma falha crítica algo ruim vai acontecer. Então, a partir desse momento, o que você colocar, eles vão aceitar, porque eles acharam que eles merecem porque tirar a falha crítica. Exato. Então é o momento disso. Então, pensar fora da cena, não necessariamente a explicação da tua falha tá lá, tá acontecendo na frente dos personagens. Mas, poxa, olha, eu tinha pensado o próximo perigo, na verdade, tem a ver com... Era um ogro. Ou eram orcs. Mas, na verdade, chegou um ogro. E aí, sabe, tipo... Aumenta o nível de dificuldade. Aumenta a dificuldade, se necessário. Não me vem agora, mas eu dei um exemplo lá na hora que tem a ver com isso. Porque esses que acho que são a questão de pensar essa falha que vai pra frente. O outro exemplo que eu uso também, dessa questão da falha que vai pra frente, de desatrelar essa falha da ação, é essa questão de ser cômico. Então, o personagem estava correndo, estava tendo uma guerra, e aí estavam pulando várias trincheiras, e aí, de repente, tinha uma falha crítica no teste de atletismo. Pô, eu não vou fazer esse personagem escorregar que nem uma casca de banana. Porque tá uma cena tensa, dramática e tal. Então ele tirou uma falha crítica no teste de atletismo, explodiu uma bomba bem do lado dele na hora que ele ia pular, e isso jogou ele girando no ar e ele caiu dentro da vala. Pô, mas isso não tem nada a ver com atletismo. Não, mas aconteceu algo. Aconteceu algo que foi algo que saiu do esperado. Exato. A cena Power Ranger, que a explosão atrás dele joga ele pra frente. Então é meio isso. Então, é assim que eu acho que é interessante. Isso não é pensar fora da cena, mas é desatrelar o resultado da falha ao que a pessoa estava tentando fazer. Não, aconteceu algo ruim na cena, naquele momento. Ou aconteceu algo fora da cena. E logo você vai saber. O que deixa os jogadores muito mais tensos, né? Eles preferem ser punidos, entre muitas aspas, por essa falha crítica na hora, do que tu falar, não, beleza, mas pra frente vocês vão saber o que aconteceu por causa dessa falha. Mano, você quer ver jogador começar a roer unha, tu meteu uma dessas. Ades, o exemplo disso foi no jogo de Crystal Heart lá, que a gente tava. E Hayako, o que aconteceu? Eles estavam indo investigar, entrar numa tumba, né? E aí eles estavam fazendo teste de PCB, e um deles tirou falha crítica no teste de PCB. Aí eu pensei, pô, é perfeito, tipo assim... O que ele não percebeu? Por que ele não... Não, aí ele falou assim, cara, começa a chegar perto da porta, porque eles perceberam que a porta estava meio entreaberta. A cena, o que estava previsto era, eles iam entrar na tumba, e lá dentro eles iriam descobrir o que tem dentro da tumba, que eram as criaturas que estavam lá dentro, entendeu? Quando ele tirou a falha crítica, eu pensei, opa... Eu falei, olha, tu vai chegando perto da porta, e na hora que tu vira pra falar alguma coisa, vocês só veem ele entrando com tudo, sendo puxado, gritando. Ah! Muito bom. Então, tipo, eu adiantei o perigo logo e joguei aquilo ali naquele momento. Por culpa dessa falha crítica em teste de perceber. Então não é que ele não deixou de perceber alguma coisa. O perigo chegou antes da hora. E aí puxou ele pra dentro e eles todos foram puxados pro perigo e vamos dizer assim, pro drama, pra emoção de uma vez, por causa daquela falha crítica. Então eu acho que essa é um exemplo do que a gente pode pensar fora da cena. Algo que não tá à vista acontece. E interfere na cena atual, pode ser também. O que eu achei bem interessante é que você iniciou uma nova cena com a falha. Sim, né? Exato. Então isso é que é o legal, né? Você não fechar, você não encerrar, fechou a porta, trancou, acabou, espera daqui a um turno, não sei o que lá. Não. Bom, você abre, né, o leque para novas coisas acontecendo. Né, a tensão vai aumentar, o perigo vai aumentar, né, o drama vai ficar cada vez maior, mas ao mesmo tempo você vai dando combustível
pra que a cena se desenrole, né? A história continue sendo contada e não que ela termine ali. E ninguém questionou. Todo mundo achou justo. Porque fez todo sentido, né? Igual eu falei lá atrás, o lance do posicionamento ficcional. Você usou o que estava na cena, né? Baseado, inclusive, no que já estava previsto, né? O conhecimento que você já tinha, para dar uma modificação. Pô, quer saber? Eu acho que faz total sentido acontecer isso aqui. Pois é. E os princípios que o Dungeon World traz são vários. Eu vou destacar só os últimos, que são os 5 últimos, né? Que eu acho que os outros daria pra gente fazer, mas ele é mais específico para o cenário de fantasia, né? Que ele traz. Mas o que eu acho que cabe, eu acho que em quase qualquer outro jogo faça perguntas e use respostas. Então, esse é um princípio que você tem que seguir enquanto tá narrando. E esse faça perguntas e use respostas é aquilo que a gente tava falando. Pô, eu não pensei no nome do taverneiro. E aí você vira por coisa e fala assim, seu personagem já passou por aqui, qual é o nome desse taverneiro? Ou então, o personagem que é mago, nesse cenário, ele é que vai ajudar a construir como a magia funciona. Ou o personagem que é elfo, ele é que vai perguntar como é que acontece no teu povo, como é que ele enxerga essa situação. E aí você cria verdades, enquanto joga, sobre coisas além do seu personagem, e quem tá narrando se apropria disso. Ou seja, tanto uma construção colaborativa de cenário, quanto às vezes, não pensei no nome, ou então, não sei exatamente o que aconteceu, tudo aquilo que a gente veio falando antes, né? Ou seja, um princípio na dúvida, pergunta. Pergunta para aqueles outros 3 ou 4 cabeças que eles vão te ajudar a chegar num lugar talvez mais interessante do que você tinha pensado. Eu acho isso muito legal, porque é outra dica, né? Que a gente às vezes vê muito na internet, independente do sistema, né? Que tem algumas pessoas que escrevem dica e falam o seguinte: seja um mestre preguiçoso. Não prepara um monte de coisa, né? O que surgir, que os jogadores perguntarem, não sabe, não anotei, não pensei nisso antes, devolve, né? Faz o grupo fazer o trabalho pesado por você. Não, me diz você, né? Como é que é o nome? Como é que é a descrição? O que tem aqui? Isso vai gerando, né? Você vai desenrolando, né? A história parece que naquele momento ela se enrolou. A pessoa pergunta, como é que é o nome dele? Onde eu já vi? O que tem? Você tipo, não sei, não pensei. Não preparei. Né? Em vez de deixar a história se enrolar ali, não. Você, cara, me diz você. Fala aí, não sei o que lá. Aí as sugestões, né? As respostas já te dá uma ideia, né? E caraca, pronto, já pensei nisso. Beleza, não, é isso aqui. Pronto, você abre a história. A história não morre ali. E é o que você falou, você convida o jogador a construir junto. Isso é muito legal. Isso gera um engajamento maior, né, também. Sim, gera um engajamento e gera... É aquilo, propulsiona sempre a história pra frente. E isso funciona muito bem, porque isso já tá muito atrelado com outra questão dos próprios PBTAs, que é que quando tu faz a tua ficha, tu escolhe ali o que é que tu vai jogar, ele já induz vocês a criarem juntos as relações de personagens e em cima disso criar as aventuras, né? Porque o Savage ele deixa muito isso em aberto. Tu pode muito bem começar uma mesa de Savage sem ninguém se conhecer. A gente tende a não fazer isso, né? Porque tudo narrador macaco velho que já tá de saco cheio de vocês começam um jogo numa taverna. Mas o PBTA, ele tem essa premissa que é o que eu sempre... Essa é indispensável pra mim em qualquer jogo que eu vá jogar. É literalmente, tipo, vocês já se conhecem de carnavais passados. Aonde vocês já se encontraram, como vocês se conheceram. Teu personagem tem alguma relação com aquele outro. E construir a aventura em cima disso. O PBTA, ele traz isso e eu acho que isso é indispensável não só pro Savage, mas para qualquer outro jogo que tu vá jogar. A mecânica de vínculos, né? Ela é muito legal. Sim. Ela é muito legal mesmo, porque realmente uma coisa que eu sempre reclamo muitas vezes em muitos jogos é qual é a motivação que você tem pra estar nesse grupo. Exatamente. Por que a pessoa é um aliado, né? Ou merece alguma atenção sua? E aí eu acho que isso ele faz com uma maestria muito grande. Assim. E é maneiro, né? Só fazendo um cortezinho, mas elencando como isso é interessante, tem alguns momentos no Dungeon World e outros PBTAs também. Quando você ativa o vínculo, né? Tem alguns vínculos que tem como se fosse uma regrinha lá. Quando você faz isso, tal coisa, né? Muitos vínculos no Dungeon World, quando você, né, puxa aquele vínculo de novo, faz alguma coisa específica com aquele personagem, você ganha XP. Então de novo, a narrativa, ela puxa e encaixa na mecânica e vice-versa. Sim. É uma mecânica que incentiva a... Na verdade, todo vínculo ele tem que ser pensado para ser resolvido, né? Ele não pode ser pensado para durar. Então, você tem que pensar,
o guerreiro, ele é um bobão, ele não entende como o mundo funciona. No momento que tu começar a mudar essa ideia com relação a ele, ou então tu mesmo fazer ele entender, opa, resolveu esse vínculo, então ganhou XP. Isso é interessante, de fazer desenvolvimento de personagens. Isso ajuda não só para criar os ganchos, mas também para desenvolver os personagens e sair daquela ideia de como os personagens que começam como rivais e terminam como grandes amigos. Isso ajuda bastante. Eu acho isso muito interessante porque aí o Dungeon World e os PBTA, eles trazem muito aquilo que a gente falou muito, de novo, nos episódios sobre as diferenças do papel do narrador nos sistemas antigos versus os novos, que são jogos que eles trazem muito essa questão do foco na narrativa dentro das regras. Porque por mais que Vampiro a Máscara, por exemplo, ele tivesse muito uma questão de focar em narrativa, isso não estava intrínseco dentro do sistema. Nos PBTAs isso tá. Então ele puxa muito para esse lado e puxa muito exatamente para essa questão de os jogadores têm um papel tão ativo na história que está sendo contada quanto o narrador. Sim. E gera um engajamento, né? Tipo, esse jogo é nosso, não é só desse narrador. Isso ajuda muito. Às vezes, inclusive, o jogo roda apesar do narrador, tá? Vou deixar isso claro, mas... Mas é bem isso mesmo. Não, cara, mas eu acho fantástico, pô, essa que o Hayako falou, a história de delegar a descrição. Eu adoro fazer isso. Uhum. Porque eu adoro dizer assim, olha, vocês foram cercados por um grupo de bandidos. Aí eu pergunto pra uma jogadora, um jogador, o que chamou atenção neles, na aparência deles? O que é que se destacou quando o seu personagem olhou pra ele e viu, o que é que você acha que se destaca ali? Como você... Aí eu falo, não, pode ser qualquer coisa. O que é que tu acha que ele encontra? Esse personagem tem uma cicatriz na cara. Aí o outro vai dizer, não, eu acho que eles fedem a cerveja. E aí tu vai criando detalhes e elementos que tu mesmo não tinha pensado e que envolve esses jogadores nessa... É um negocinho que qualifica os jogos de uma forma... É o princípio de faça as perguntas e use as respostas. Isso, exato. Você já tá puxando, porque assim, determinados cenas ou momentos, se você ficar tentando puxar demais o jogador, em vez dele dar as respostas, ele vai se retrair. Não sabe e tal. Mas nesses momentos em que ele é convidado a participar e criar, né, e oferecer uma sugestão, uma ideia, cara, ele vai vir com 500 coisas e, obviamente, é um negócio muito mais interessante, mirabolante do que quem tá narrando ia pensar. E outra coisa também é pensar, tipo, nisso, pegando o que a Hades falou, dos vínculos, de ser uma pessoa meio que determinando o que aconteceu com o passado de outro personagem, do outro jogador, né? Então, pô, vocês bolaram um plano junto, tipo, tem um vínculo lá que vocês já fizeram um crime junto, alguma coisa assim. Cara, esse é muito bom, cara. Vira pro Ladino e fala, e aí, qual foi esse crime que vocês fizeram? E o Ladino vai dizer, muitas das vezes, e o outro vai ter que aceitar meio que o que foi que aconteceu, né? Isso é meio que uma verdade. Eu tenho uma questão muito ambígua com isso, porque, né, aí a gente entra no meu passado sombrio, que é ser jogadora de Mundo das Trevas, em que eu tinha uma questão muito grande com, tipo, o único controle que o jogador do Mundo das Trevas tem sobre o mundo é o próprio personagem. Então, quando outra pessoa quer interferir nas ações, background e reações do meu personagem, eu fico muito brava. Mas, por outro lado, a premissa do PBTA não é que a única influência que eu tenho sobre o mundo é o meu personagem. Eu tenho algum poder de influência sobre o mundo. Então, o mundo, /narrador, os outros personagens, também tem algum nível de influência sobre o meu personagem. É justo. Mas pra mim eu admito que às vezes pega numa ferida sensível, sabe? Do tipo, meu personagem não faria isso não, tá ligado? Sim. E eu acho que de tudo isso que a gente tá falando, o Savage Worlds tem algumas coisas. Então, por exemplo, essa parte de determinar o passado, o conjunto, esses vínculos, podem ser traduzidos ali numa mecânica de interlúdio. A própria questão de faça perguntas e use respostas, o Savage Worlds tem isso com as cartas de aventura. Porque as cartas de aventura, na verdade, por exemplo, tem uma carta de aventura que é contato. Você diz, quando joga essa carta de aventura, não sei se tu conhece, Hayako, são as cartas de aventura, não? Muito pouco, isso não muito de Savage Worlds, não. Cartas de aventura são cartas que você distribui no início da sessão, e elas são cartas que os jogadores jogam para interferir na narrativa, geralmente.
ou de forma mecânica ou de forma narrativa mesmo. Então tem uma que diz assim, contato. Você pode fazer com que um personagem extra, salvo engano, que é um NPC que é menos importante, que ele é seu conhecido. Aí você explica como vocês se conheceram. Então o jogador que diz, olha, tá aqui, eu joguei essa carta, e esse carinha a gente já estudou junto. Ou a gente já no passado a gente já cometeu um crime junto. Então o próprio Savage Worlds tem algumas mecânicas, como por exemplo as cartas de aventura, que permitem você criar verdades dentro do mundo do jogo. E não é o narrador que coloca o momento que você vai fazer isso, não. Você tem a carta, você coloca e você faz. Então, de uma certa forma, ele faz isso também, mas como um recurso, né? Legal, cara. A dinâmica é bem legal. Isso acaba influenciando até na própria criação do mundo. Tipo, no Savage, o narrador é quem vai criar a maior parte do cenário, mas cansei de dar exemplo aqui da mesa de medieval não fantasia que eu joguei por um bom tempo, que a coisa mais comum da gente fazer era pegar um NPC que era ali pra literalmente ser, sei lá, um atendente de taverna e transformar esse NPC em alguém tão importante que a gente já teve que fazer, tipo, um arco de 4, 5 aventuras seguidas pra resolver alguma coisa relacionada a esse NPC, sabe? Então, Nossa, quem nunca? Qual foi o grupo que não fez isso com um NPC? Então, isso era tão recorrente que, assim, a cada 2 mesas a gente transformava um extra em carta selvagem nessa mesa, sabe? Eu acho que um princípio, antes, até pra gente voltar pras mecânicas, e eu acho que é interessante, é esse que a gente falou já antes, que é seja um fã dos personagens, né? Porque são 2 princípios que eles são meio que antagônicos, que é seja um fã dos personagens e pense perigosamente. Então, esses 2 princípios, mais aquele de encher a vida dos personagens com aventura, ou seja, trazer drama e emoção, faz com que você acabe com essa cultura adversarial. Olha, pense perigosamente. O que é pensar perigosamente? Você, quando tá narrando, você precisa trazer problemas, perigo pros personagens. Aí, então, ele vai falar assim, pense como um mestre do mal. Nenhuma vida individual tem valor e nada é sagrado. Qualquer coisa pode ser colocada em perigo ou destruída. Nada que você criar estará protegido. E sempre que observar uma dessas coisas, pense em como ela pode ser colocada em perigo, se desfazer ou ruir. O mundo muda e sem a intervenção dos personagens, ele muda para pior. Então, ou seja, olha só. Sem a intervenção dos personagens, ele muda pra pior. Então, vai estar sempre acontecendo algo perigoso, algo dramático. Então, pense perigosamente é isso. Mas, ao mesmo tempo, seja fã dos personagens. Então, o que é que ele vai colocar? Pense nos personagens jogadores como protagonistas de uma história que você poderia assistir na TV. Comemore suas conquistas e lamente suas derrotas. Você não está aqui para empurrá-los em direção específica, mas para participar da ficção no qual eles figuram eles e suas ações. Então, a ideia é de pense perigosamente, mas também você não está jogando contra. Você também quer que eles consigam se dar bem de alguma forma, ou então, pelo menos, correr para viver para lutar outro dia, né? Sim. Então é meio que... Eu acho que esse princípio ajuda muito a quebrar essa ideia de você propõe um desafio e os jogadores vencem esse desafio. Cara, o pensar perigosamente é o que eu falei anteriormente, é você colocar pressão só. Você não vai achatar, você não vai prender eles numa caixa e jogar fora a chave, não. Você vai colocar pressão, né? E ao mesmo tempo você vai ver como que eles vão resolver aquilo, né? O que você falou também uma frase anteriormente. É propor o problema, não esperar a solução deles, né? Ter uma resposta pronta pro que você preparou pra aventura, pra cena, pro inimigo. Não, joga o problema e fica lá observando com um sorriso no rosto como é que eles vão resolver aquilo. E se eles resolverem, é ótimo, né? E se eles não resolverem, é ótimo também. Ótimo também, cara. Vai gerar história. Exatamente. Vai gerar drama, vai gerar história. Eu acho que é por aí. Mas eu acho, voltando às mecânicas, mas voltando às mecânicas, eu acho que eu já usei 2 mecânicas 3, na verdade. Eu já usei essas 3 mecânicas, 2 dessas que a gente já falou. Que é a dos vínculos, eu já usei muito Savage Worlds, inclusive tem uma aventura que eu joguei em 2020 lá no Savage Zone, que tem todos... Eu basicamente roubei todos os vínculos das classes e botei nos personagens prontos. E aí a pessoa só marcava. E outra coisa é a questão de a ideia de jogar com uma conversa. Eu já apliquei essa ideia no Savage Worlds. Então, inclusive, foi uma cena que ficou icônica. Tem um jogador que nunca esqueceu essa cena, que ele falou, cara, aquela foi uma situação muito legal. Eu coloquei exatamente qual foi a premissa. Não vai ter turnos, não vai ter as cartas, né? Basicamente, eu falava, olha, os orcs estão vindo, o que é que tu faz? Eu vou partir pra cima dele e atacar ele com a lança. Aí ele fazia o teste. Ele tirava um sucesso, aí eu dizia, beleza, você fez isso. Aí quando eles
então eu vou fazer aquilo de novo. Aí ele tirou uma falha. Aí eu fazia algo acontecer em cima dessa falha. Então, meio que não tinha a vez dos goblins. A vez dos goblins só aconteciam quando eles tiravam uma falha. Isso é uma coisa que buga muito o narrador mais experiente nas mecânicas dos PBTA, que é o ataque do teu NPC, por assim dizer, ele já tá junto com a ação do jogador. Que se ele ataca e ele tem sucesso, ele causa dano. Se ele ataca e ele tem uma falha, ele sofre dano. E isso buga às vezes a cabeça, né? Porque, tipo, como assim eu não tenho a minha rodada de ataque? Isso que eu ia falar. Tem muito narrador que tem isso. Não, tá um momento, né? Tá a ordem ali da iniciativa, eu vou agir. A oposição vai agir. Né? No Dungeon World não, é o contrário. É, tipo, o convite é na falha, o convite é no sucesso parcial, naquele momento de ouro, né? E aí tem muita gente que demora realmente pra pegar essa dinâmica. Ah, tá, agora eu posso introduzir alguma coisa aqui em resposta, né, ao que aconteceu na ação do jogador. Mas ficou muito dinâmico usar. Funcionou. O que eu fazia era geralmente assim, mas o que eu fazia, falando concretamente, o personagem parece que tirava uma ampliação, é como se fosse o 10 ou mais. E tirava um sucesso, é como se fosse entre o 7 e o 9. E nesse 7 ou 9, o Goblin tinha direito a fazer um teste. Ele não acertava automaticamente, mas era ali que ele tinha a possibilidade de fazer o teste de tentar te acertar. E se tu tirasse uma falha, aí esse Goblin, você, além de não ter conseguido resolver ele veio pra cima e tem direito ao teste. Então, foi assim que eu fui fazendo, e nessa dinâmica de, enquanto os personagens iam conseguindo fazer as ações, passar nos testes, eles iam conduzindo a narrativa. No momento que eles falhavam, eu inseria elementos de perigo. E aí isso funcionou no Savage Worlds, muito fácil. Muito legal, muito legal. De forma muito fácil. E é uma cena que eles lembram até hoje. Eu só fiz isso uma vez ou duas. Não é uma mecânica que eu usaria o tempo inteiro no Savage, porque o Savage ele é mais puxado pro Crunch. Mas pra dar aquela movimentada, ainda mais num grupo que já tá acostumado com Savage, mudar um pouco a dinâmica, é super algo que seria, eu acho interessante de fazer, e talvez até roube a ideia algum dia desses. Sim. E a outra mecânica que eu usei foi o Empreender uma Jornada Perigosa, que é um movimento avançado, né, do Dungeon World. Não é avançado não, ele é básico. É básico? É básico. É o famoso, né, igual videogame japonês, RPG japonês de videogame antigamente, é quando você ia no mapinha de um lugar a outro pra ver se você ia encontrar ou não um monstrinho. Pois é, o que é que eu fiz nessa, né, eu uso? Porque o Empreender Jornada Perigosa diz assim, tem que ter alguém que vai ser o batedor, alguém que vai ser o forrageiro, que vai conseguir ação, né, recurso. E tem... Cadê, meu Deus? E tem um terceiro. O intendente, que é quem cuida dos recursos do grupo. Pois é o intendente, o que vai ajudar a encontrar o caminho e o que vai proteger o caminho, que é o batedor. Então são 3 papéis que tem que ser cumpridos. Então eu sempre geralmente uso e faço isso. Vocês vão sair de um ponto A ao ponto B e é um lugar perigoso. E aí eu uso essa mecânica, eu pego essa ideia. Então, olha, alguém vai atuar como batedor, aí faz o teste. E aí essa pessoa falhou, falou, opa, então provavelmente isso vai levar eles a algum perigo. A pessoa vai encontrar o caminho. E essa pessoa falhou, então provavelmente eles vão encontrar alguma complicação ou vai demorar mais. E assim, sabe, eu vou pegando essa ideia para ser uma viagem abstrata, que eu não gosto de ir seguindo dia após dia. Não, vai rolando os testes aqui e alguma coisa vai acontecer ou não. E aí vocês vão chegar bem ou vai acontecer alguma coisa no caminho e esses testes vão determinar. E eu uso muito essa regra do Empreender uma Jornada Perigosa como um guia para... Pois é legal porque deixa a coisa dinâmica, né? Você não sabe o que vai acontecer de antemão. Pode ser tranquilo, pode ter só uma pequena oposição, um pequeno perigo, ou então a coisa ir pras cucuias. Sim. É aqui, Empreender uma Jornada Perigosa. É quando viajar para um território hostil, escolha um membro do grupo para ser o desbravador, o batedor e o contramestre. Contramestre, né? Entendente. O contramestre reduz a quantidade de rações necessárias em 1, esse é o que eu menos uso, mas também pode ser importante. O desbravador reduz a quantidade de tempo necessário para alcançar o destino. E o batedor vai notar qualquer perigo bastante para que vocês obtenham alguma vantagem. Então, e às vezes eu não digo isso, eu falo assim, tá, como é que vocês vão se organizar pra viagem? Aí eu faço isso mentalmente, sabe? Eles não vão botar um batedor. Então, como vocês acham, não sei já, vocês ou menos aí nesse quesito.
Então, beleza. Acho que a gente deu uma abordada interessante sobre o que é PBTA para quem não conhecia. Ainda tem, obviamente, fica muita coisa de fora, né? Tem muita coisa que dá para aprender e para falar sobre. Mas tem muita coisa que é muito interessante no sistema. E, como eu falei, por mais que ele seja bem... Ele ande, às vezes, em caminhos bem opostos ao do Savage, ele tem muita coisa que pode complementar muito bem. Então, assim, considerações finais, mecânica favorita que vocês acham indispensável, ou tipo, coisa favorita para se roubar do PBTA que vocês acham indispensável de aplicar em qualquer jogo, no caso do Hayako, ou tipo, pro Savage mesmo, digam aí. Eu vou começar falando uma que eu realmente usei para vários outros jogos e vários sistemas, eu aprendi com PBTA, que é a mecânica de relógio, né? Você vai literalmente desenhar um reloginho na mesa, ou se você está usando, né, aqueles mapinhas ou plataformas online digitais, você vai usar um relógio que vai marcar o andamento do progresso de alguma coisa, seja uma ameaça, seja, por exemplo, você está lutando com, né, o inimigo tem X de vida, você não quer ficar fazendo conta e tirando e fazendo subtração, não sei o que, não sei o que lá. Você vai fazer um relógio de alguns segmentos, né, 4, 6, 8, 12, o que você acha que é a dificuldade dele, e vai marcando, né? E é interessante porque essa mecânica do relógio, ele também funciona para outras coisas, por exemplo, uma cena em que há uma perseguição, né? Ou uma disputa, né? Vamos dizer, Deadlands, né? Que é Savage Worlds. Você quer chegar na locomotiva, né? Vocês estão lá no início dos vagões e você percebe que no meio do trem, né, em alguns dos vagões, sobe lá um inimigo e ele também começa a ir na mesma direção. Você quer correr, alcançar ele, prender ele, ou o que é que seja, chegar na locomotiva antes dele, né? Então vocês podem fazer, durante as cenas, testes resistidos para ver quem vai chegar primeiro, né? E você vai marcando nesse reloginho, tipo, beleza, eu consegui 1 progresso, consegui 2 progressos, consegui 3 progressos. E o outro, né, o inimigo vai fazendo isso também. Se você conseguir preencher o reloginho antes, né, seja lá quantos segmentos tinha, você chegou na locomotiva antes. Se o inimigo conseguiu preencher antes, sinto muito, mas a cena vai ficar com mais drama aí. Quase uma tarefa dramática concorrida, ô Nando? Uma tarefa dramática com perseguição, né? Misturar os dois. Ou um conflito social. Fica aí spoilers para próximos episódios. Mas outra coisa que eu acho interessante também é o que o Nando já falou. A gente consegue puxar não tanto das mecânicas, mas muito mais da dinâmica de narrar e da dinâmica de conduzir o jogo, não só o narrador, mas o próprio grupo, né? Que são esses os princípios, né? Os objetivos, o que é legal ter na cena, né? O que é legal você tá sempre guardando, né? Tem sempre lembrando o que é, né? Pense perigosamente, seja falando dos personagens, né? Pensar também para fora da cena imediata que tá acontecendo. Isso é muito interessante, né? E é fácil de levar para outro sistema. Os próprios movimentos também, né? Pensar, mostrar que uma ameaça está surgindo. Então, às vezes, isso acontece também. Pois é, né? Para você já começar a dar aquela tensão, aquele drama logo no início, né? E já dar uma instigada de que os jogadores eles têm que agir. Senão, a coisa vai começar a piorar e o perigo vai aumentar. Olha, aproveitando já que a Adi perguntou com relação a... Assim, de novo, o Dungeon World só não é o meu sistema principal por causa dessas situações em que talvez eu não tenha capacidade de lidar. Eu preciso de um sistema que realmente seja esse, que às vezes quando eu quiser relaxar, ele assume o controle. Porque o Dungeon World ele depende muito de você estar ligado o tempo inteiro quanto narrador, e depende dos jogadores também assumirem o seu papel e aceitar a proposta, né? O que é difícil, pelo menos pra mim. Sim, é. Se encontrar as pessoas que querem isso. Eu tenho limitações similares, que pra mim ele funciona como sistema esporádico e não como sistema contínuo. Eu uso ele muito isso, às vezes para apresentar RPG, para jogar com pessoas que não fazem ideia do que é. É muito, muito rápido. Pô, fazer a ficha, meu Deus. Sim, nossa. É só preencher o negocinho ali, até o nome, até a aparência. É só escolher, é múltipla escolha, ficha. Mas o que eu acho, assim, que faltou até a gente falar, cara, criação de aventura, a parte de criação de aventura do Dungeon World, de frente de perigos, movimentos, tem a parte de presságios terríveis. Cara, é fantástico. É uma forma de quer criar aventura no estilo... Como é que o pessoal chama? Sandbox? Não é sandbox a palavra, é mundo aberto. Quer criar uma campanha mundo aberto? Pega o Dungeon World e olha a parte de criação de aventura. Pra mim, é a forma mais fácil de controlar o mundo aberto, é daquela forma.
né? E também a criação de mundo. É tudo muito abstrato também, de uma forma que não é cheio de detalhezinho. O principal tá lá. Tanto a parte de, por exemplo, criação de cidades, essas coisas todas. Então, usem isso. Criação de aventuras e a parte de criação de cidades do Dungeon World, pra mim, são duas... Ó, vou fazer um pequenininho adendo que você elencou aí, né? Frente de aventura, presságio. Isso nada mais é do que uma forma textual, né, e mecânica do relógio que eu descrevi. Sim. Porque você vai definir o que são as ameaças, o que está acontecendo por trás dos panos, né? Longe das ações dos jogadores, mas que estão acontecendo no mundo, e como elas estão avançando. Então nada mais é do que relógio. Isso é muito legal de usar em qualquer sistema mesmo, né? Porque o mundo é vivo, né? Não é do tipo, fica aquela luz em cima só do grupo e o mundo só existe imediatamente em volta do que o grupo está fazendo. Não, o mundo é vasto, o cenário de jogo é vasto, né? Tem outros personagens, tem outras facções de poder mexendo as suas engrenagens. Lembre-se sempre que o grande vilão da tua história, ele não tá sentado numa sala escura com um gato no colo esperando os protagonistas chegarem lá pra virar na cadeira giratória e falar: I've been expecting for you, Mr. Bond. Pois é. Foi isso. E é isso. Essa mecânica de frente de aventura, frente de perigos e tal, ajuda muito a criar esse mundo vivo e perigoso, e que os personagens não vão dar conta totalmente. Então você vai estar lidando com dois perigos, vai ter um terceiro que vai estar crescendo. Aí você passa pra ele, aqueles outros dois começam a crescer de novo. E aí... Isso é uma coisa que eu aprendi num livro de criação de roteiros e narrativas da DC, que dá um episódio inteiro sobre isso, inclusive. Então pronto. Então te guarda essa parte pra falar disso lá. Né? Não queima a pauta. As minhas considerações finais e o que eu acho indispensável é... PBTA é muito legal. Em primeiro lugar, se você nunca jogou, jogue. Vá ter a experiência crua do sistema antes de roubar as ideias, né? E feito isso, aí você pega toda a parte das relações de personagens e descaradamente leva isso pra tua vida. Nunca mais, assim, você coloca no bolso e nunca mais tira, porque sempre vai ser útil. Em qualquer RPG que você for jogar. Sempre vai ser útil pra você, pra ter uma dinâmica mais legal com os outros jogadores, pra ter uma motivação pro teu personagem na história e, principalmente, se você não é o narrador, vai ser muito mais fácil pro seu narrador. Então, é isso. Hayako, onde as pessoas encontram você, as coisas que você faz, fala aí. Deixa aí as suas redes, a gente vai colocar os linkzinhos na descrição do episódio. Obrigado por ter vindo, inclusive. Nada, foi um grande prazer falar de PBTA, enfim, é você dar a palestra pro palestrinha, né? Dar o autista pro palestrinha. Então eu ainda uso bastante o Twitter, né? Infelizmente. Minha arroba é 0 à esquerda, Hayako, né? Começa com Hayako. Eu também tenho um Medium, que eu escrevo um pouquinho sobre RPG, diquinhas pra narrar, escrevi sobre PBTA, né? hayako.medium.com. Eu escrevo um artigo a cada ano bissexto, tá meio paradinho, mas vou retornar. Inclusive eu tenho um artigo legal que é PBTA é moleza jogar, sim, justamente para as pessoas que têm uma certa dificuldade, não entendem muito bem a dinâmica de narrativa, né, fica meio perdido no mundo. Então esse artigo tá lá justamente para atrair mais pessoas a jogar PBTA, e também, como foi o foco do programa hoje, né, pegar coisas do PBTA e levar para outros sistemas para sua mesa. Bom, e como vocês já sabem, o SavageCast você encontra nas redes sociais quase todas, até o Twitter a gente tá lá ainda, e eu nunca vou chamar ele de X, foda-se você, Elon Musk. Não posto com frequência, a gente tem tentado atualizar mais o Instagram e, porventura, o Facebook tá vinculado. E, claro, tem o link do Discord da galera da comunidade de Savage Worlds, que você pode encontrar não só a gente, mas os outros produtores de conteúdo de Savage Worlds. E é isso. E comenta nos nossos posts. Beijo. Isso, por favor. Beijo. Tchau. Tchau, galera. Falou.